Pessoal, eu vou falar um detalhezinho aqui, tá? Eu estou vendo as mensagens, né, no Zap, bendito Zap, né, que nos possibilita uma rápida comunicação, né, e uma rápida comunhão. Então, agradeço ao Pai pela inspiração nessa tecnologia que nos serve para a bênção, né? E eu estou vendo assim a expectativa do pessoal com relação a esse encontro, né? Não pelo encontro em si, mas o evento que pode ser deflagrado, né, nessa questão pela unidade e pelo momento, né, que é a festa do tabernáculo, né? A possibilidade de nós adentrarmos numa experiência profunda em Cristo Jesus, né? A identificação com Ele, a mente dele em nós, a natureza dele em nós, né? E como está escrito, vendo-o, seremos transformados conforme ele é. E eu tenho também essa expectativa no meu coração, e é muito bom verificar que vocês, todos nós, né, vamos colocar assim, senão fica parecendo que eu estou de um lado e vocês estão do outro. Todos nós estamos vendo claramente uma determinação, né, de identificação. Todos nós estamos determinados, né, nessa busca pela identificação com Cristo Jesus. Temos exatamente conforme ele é, né? E é forte, né, essa situação. E eu não sei o que vocês falaram no sábado passado, né? Eu também não escutei, estou meio negligente. Perdoe-me, mas eu não quero dar desculpa, não. Eu não escutei mesmo, pronto, acabou. Mas eu vou escutar, tá? E eu espero não estar chovendo no molhado, mas meu coração tá me pedindo para falar isso que eu quero falar com vocês aqui, tá? Se você puder abrir para mim Romanos 8, Romanos 8, 16. Ele vai falando de uma preparação, né? E chega no verso 16, ele fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tá? Ou seja, esse verso 18 aqui, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Né? Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que, né, todo aquele que Deus trata, né? A gente brincava e de vez em quando a gente solta essa verdade ainda, né? Deus trata do filho que ele ama, né? Então, a certeza do amor grande de Deus para comigo é justamente as coisas que eu tenho passado. E quando eu aprendi essa situação, eu aprendi também que o tratamento de Deus é por pouco tempo e não traz pesar, né? Quero falar rapidamente sobre isso, porque não é essa a mensagem, a coisa que eu quero falar com vocês hoje, tá? Mas é importante a gente pavimentar mais fortemente esse detalhe em nossas vidas, né? Então, o tratamento é para um propósito, é abençoador, não é por muito tempo e não traz pesar. Se está trazendo algo muito tempo na tua vida, talvez não seja do Pai. Ou talvez você não enxergou, né, o que o Pai quer que você enxergue. Ponto. Se você está sendo tratado e está com um pesar no seu coração, com certeza não é do Pai. E o tratamento segundo Deus, a ninguém traz pesar. Está escrito na palavra, tá? Então, continuando, né? Verso 19. Não, verso 18 de novo, né? Ou seja, o tratamento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, né? E essa glória a ser revelada, né? A criação também
aguarda com expectativa, né? Como está escrito no verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha bem, não é de Cristo, é dos filhos de Deus, tá? Porque a criação está sujeita à vaidade, não por vontade própria, né? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem que sujeitou? Né? O homem, quando pecou. Tá? Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É forte demais isso aqui. Tá? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporte angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Tá? Guarda bem, mais um detalhe aqui. Somos filhos, lá em cima ele começa isso, né? O Espírito de Cristo em nós nos testifica de que somos filhos de Deus. Aí depois o Espírito nos convence que se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, né? Verso 17. E se nós somos herdeiros de Deus, nós somos irmãos de Cristo. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Né? Mas depende do quê? Do tratamento divino em nossas vidas. Tá? Aí nós sabemos que com esse tratamento, com o aperfeiçoamento em nós, nós iremos não somente libertar a nós mesmos, mas também toda a criação. Né? A sequência nós estamos vendo aqui. Tá certo? Tiraremos toda a criação do cativeiro da corrupção. Né? Verso 21. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu sinto agora uma convicção maior. A glória, né, que vai trazer a liberdade para toda a criação, redimindo-a do cativeiro da corrupção. E não somente a criação geme, né? Nós também gememos, né? Para poder o quê? Nós queremos ver, né, o selo da filiação ou da adoção em nosso ser. Qual é esse selo? A redenção do nosso corpo. Tá? Então, o que significa isso? Olha bem, é por fé que estou falando isso aqui, tá certo? Nós somos perfeitos pela fé. Nós não temos doenças pela fé. Nós não temos problema de gordura, que nem o Ronaldo tem, pela fé. Entendeu? Só que o Ronaldo não tem, porque pela fé eu estou declarando que eu não tenho. Pela fé estou declarando que eu não tenho dor nas minhas juntas, nem nas minhas medulas, na minha medula e tudo mais. Entende? Então, eu estou declarando pela fé. Agora, isso tem que ser expressado, né, no meu ser. E da mesma forma que tem que ser expressado no meu ser, tem que ser expressado em toda a criação. E não depende somente de mim, depende de todos nós. A ardente expectativa da liberdade da glória dos filhos de Deus. Tá? A manifestação dos filhos na glória. Não é somente a manifestação dos filhos. Agora, a glória significa o que? A plenitude de Cristo em nós. Né? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa determinação. Por fé nós já temos. E nós estamos com essa expectativa, né, cada vez maior. Eu tenho visto claramente ali cada um, né, que está desejoso, né, e com essa expectativa positiva com relação a esse encontro, de nós realmente que nós venhamos, né, na unidade do corpo de Cristo aqui, quando nós estivemos lá em Baipendi, nós tocarmos profundamente nessa identificação com Cristo Jesus. Tá? E aquilo que era manifestação de fé passa a ser manifestação real de Cristo. Tá? E ele continua, né? Quando a gente tiver, né, as primícias do Espírito, né, nós seremos adotados. E a adoção, né, o selo dessa adoção é a redenção do nosso corpo. Porque na esperança, verso 24 agora, porque na esperança fomos salvos. Ora,
Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Olha bem, parece que ele está caindo de nível, né? Estava falando lá da expectativa da manifestação dos filhos, a criação geme, né, para a glória dos filhos. Né? Parece que ele está caindo de nível. Não, ele não está caindo de nível. Ele só está mostrando o seguinte: olha, pessoal, raio-x momentâneo. Então, olha bem, nós temos uma expectativa, nós temos uma esperança. Nós aguardamos essa esperança, né, com paciência. Tá? E quando você tiver alguma incredulidade, o Espírito vai nos assistir. Quando eu tiver alguma incredulidade, né, na minha fraqueza, o Espírito vai me assistir. E ele fala de uma maneira que nós não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Que é o orar em línguas. Né? E continua. Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Percebe? Então, não é uma obra sua para com Cristo, é uma obra de Cristo para com você. Entendeu? E o Espírito de Cristo está em você, intercedendo por você. Percebe? Então, não tem dúvidas que isso vai ser consumado. Tá? Eu não tenho dúvidas disso. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Também não tenho dúvida disso. Tudo coopera para o nosso bem. Nós fomos chamados para esse propósito. Qual o propósito? O propósito da semelhança. De nós temos a expressão exata de Cristo. Tá? Agora, olha bem, é com esse verso 29 que eu quero estar junto com vocês aqui. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à semelhança do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Percebe, pessoal? Então está aqui. Nós temos um chamado. Quando esse chamado se cumpre, né, que você aceita o chamado, passa a um processo de justificação. Tá? Antigamente nós sabíamos, nós éramos predestinados, ok? Depois nós começamos a ver que nós somos chamados. E depois começamos a ver que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Percebe? Agora nós estamos no ápice da busca da glorificação. É isso que nós estamos buscando. Tá? Voltando ao verso de 29. Nós fomos predestinados para sermos conforme a semelhança de Cristo Jesus. Está bem claro aqui. Tá? De novo, aquela minha interpretação, penso eu que é algo do Pai. Tá? Não pode ser a imagem do seu filho aqui. A tradução foi infeliz. A imagem nós já temos ela. Desde quando, né, da criação. Desde quando nós começamos o processo de encarnar, né, uns antes da gente, outros junto com a gente e outros após a gente, né, nós temos já a imagem. Não existe dúvidas para isso. Agora, a semelhança é um processo. Então, aqui não pode ser imagem, é semelhança. Tá certo? Peço que vocês somem comigo nessa concordância, tá? De nós termos a ousadia de mudar a palavra aqui. Nós não estamos mudando nenhum tio nem nada, nós estamos simplesmente dando a veracidade da palavra. Aqui não pode ser imagem, é semelhança. Ok? E quando esse processo, né, de glorificação na semelhança de Cristo, ele se torna não mais o unigênito, e sim o primogênito. Porque
tem outros que estão vindo à semelhança dele após ele. Tá? E para esses outros que já andam na glória da semelhança, nada é impossível para esses. Conforme também não era para Jesus, para Cristo Jesus aqui. Tá? Conforme também não é para Cristo Jesus. Conforme também que não era para Jesus Cristo. Agora, o que acontece? Quando ele se manifestou em carne, está escrito lá que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós estamos sujeitos. Percebe? Então, ele tinha que lembrar da predestinação, ele tinha que lembrar, né, que em El Elyon, em Yahvé naquela época, né, para ele, né, ele tinha que lembrar que ele foi chamado, ele foi justificado, porque ele não pecou, embora estava debaixo de uma carne pecaminosa, ele tinha uma natureza pecaminosa, e ele foi justificado porque ele não pecou. Tá? E na hora que ele foi justificado, ele entrou no processo de glorificação, né? Em qual momento? No momento em que ele ressuscitou, porque o espírito de Yahvé nele o ressuscitou, tá certo? E esse espírito de Yahvé se manifestou uma única vez em Cristo Jesus. Agora, o que vai nos justificar, o que vai nos glorificar, o que vai nos fazer à semelhança de Cristo é o próprio Espírito de Cristo. Tá? Porque agora o Espírito de Cristo está em nós, trazendo-nos justamente essa questão da glorificação para o ápice da palavra do Pai. Qual é o ápice? De nós nos tornarmos à semelhança do seu Filho. Porque, afinal de contas, é Cristo em nós, a esperança de glorificação. Não é isso? Nós já lemos? Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto, para quem? Para os gentios. Percebe? Então, cada vez, pessoal, se vocês olharem bem, eu posso gastar um tempo todinho de vocês aqui falando um tanto de situação que nós já sabemos. Entendeu? Agora, por sabermos, nós temos que andar o outro passo. Nós temos que viver, né? Experimentar e viver. E depois nós temos que dar outro passo, que é crer profundamente nesse processo da manifestação da plenitude de Cristo em nós. Esse é o trabalho. Essa é a nossa está Percebe? Então, aqui ele fala a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos em carne. E essa carne, ela está sujeita às paixões dela mesma. Tá? E nós temos que trabalhar essa situação. Qual situação? Né? O peso da nossa mente carnal versus o peso da nossa mente espiritual. Tá? Não é somente a questão do espírito e da alma. Tá? Nós temos uma mente consciente e ela é propensa às coisas da natureza humana. E essa natureza humana, ela está em constante conflito ou confronto com a natureza espiritual que está se formando em nós. Tá? Daí a necessidade do tratamento de Cristo Jesus em nós. Tá certo? Qual é o objetivo? Não é de atormentar ninguém, não é de fazer nada, conforme eu falei no comecinho, tá? Mas é preciso que você seja relembrado que você tem que negar a tua natureza carnal para que a natureza de Cristo possa ser expressada. A tua mente carnal tem que estar reprimida ou sob o senhorio de Cristo. E esse senhorio de Cristo não basta você verbalizar. Você tem que se tornar a expressão de Cristo, para que a expressão de Cristo ponha cativo todo o teu pensamento. Está escrito lá que nós temos que levar todos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus. Percebe? Agora, isso não é uma questão de uma guerra externa, que você vai pegar e vai levar. Não, é uma guerra interna. Entendeu? Então, o que eu tenho feito na minha vida, vocês também têm feito na vida de vocês.
Eu quero somente relembrá-los, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que trazer Cristo para dentro de nós. Né? Nós já estamos revestidos, o sangue de Cristo já nos cobriu. Consequentemente, o Pai já não nos olha mais como a madeira perecível que nós éramos, ou que nós ainda somos, né? É só tirar Cristo que nós vemos certinho quem nós somos, tá? O revestimento, eu não tenho dúvidas, ele já aconteceu. E pela fé nós já assumimos claramente que nós estamos revestidos de Cristo. Então, o Pai não nos enxerga mais, tá? E não é uma obra nossa, tá? É uma obra de Cristo por nós. Né? Conforme um pecou, e por causa desse pecado todos nós pecamos, né, Deus se sacrificou, e por causa desse sacrifício todos nós fomos reconciliados com o Pai. Então não existe um único ser sequer que já não esteja reconciliado com El Elyon. Porque El Elyon vê cada um de nós pelo sangue do seu Filho, que nada mais é do que o revestimento, né, da arca da aliança com o ouro puro, que é a representação clara de Cristo Jesus. Então nós estamos revestidos de Cristo. Agora, isso não nos basta, porque a arca da aliança foi consagrada para conter Cristo, para conter as tábuas da aliança, para conter a vara de Arão, né? São todos simbolismos, tá? Que nós também podemos estudar aqui nesse encontro. Agora, o principal é essa identificação interior, tá? É a tua determinação de levar cativo todo o teu pensamento em obediência a Cristo Jesus. É você que vai levar cativo. Agora, qual é a força que você vai fazer para você dominar a si mesmo? Não é a sua força, é a força de Cristo em você. Entendeu? Então, reconheça Cristo em você, fazendo a obra interior, fazendo a obra íntima no teu coração. Tá? E o objetivo dessa situação toda, desse tratamento todo, como está escrito lá, o tratamento segundo Deus a ninguém traz pesar, e é por pouco tempo, entendeu? Agora, esse pouco tempo significa que, degrau em degrau, né, aquilo que já... Por exemplo, o meu tratamento de hoje, pessoal, é com um objetivo que eu não enxerguei nem ontem, nem antes de ontem, mas eu preciso enxergar. Na hora que eu enxergo, eu passo para um nível maior. É como se fosse uma escola, tá? Você estava lá no primeiro ano do primeiro grau, passou para o segundo ano. Os desafios são outros, que são maiores do que no primeiro ano, com certeza. Então, no primeiro ano, a pessoa que está executando o primeiro ano, quando chega no final do ano, ela passa de ano, significa que ela é perfeita para o primeiro ano. Ela não era no começo do ano, mas agora, como ela cumpriu todos os rituais, né, do exercício do ano letivo, né, do primeiro ano, ela é perfeita naquilo. Ela foi aprovada. Tá? Então, ela agora pode ter acesso ao segundo ano. Então, agora não vai ter tratamento nenhum? Não, pelo contrário, são outros desafios maiores do que no primeiro ano. Então, cada dia mais, os nossos tratamentos também são maiores. Mas não vai acabar, Ronaldo? Um dia vai, entendeu? Mas quando? Eu não sei te dizer. Porque eu estou debaixo do mesmo tratamento que você está. Entendeu? Então, nós somos cooperadores uns com os outros no que tange a esse tratamento. Então, eu estou mostrando para vocês que você viu lá o escrito de Romanos aí, está bem claro. Ele já fala pela fé intensamente, nós que somos filhos, nós que temos a glória de filhos. Aí depois ele vem e começa a colocar a realidade. Ele começou a colocar a realidade que ele também se encontrava.